Alô galera, pessoal, vamos voltando para darmos início da segunda palestra. A gente conseguir aproveitar bem o tempo. Espero que todos tenham aproveitado a palestra, tenham tirado suas dúvidas, conversado. Que possa ver que tenha sido bom também, que a galera tenha aproveitado. A comida estava boa, o lanchinho estava bom. Vamos voltar aqui nesse segundo momento. Agora a gente vai falar sobre capitalismo e progresso em Bob Hausler, né? Eu fiquei sabendo o nome certo também no domingo, quando o Marcelo Cabral falou para mim lá no treinamento, que eu vi as palestras do Rodolfo falando do Bob Hausler. Então vamos começar aqui, vou passar a palavra para o Leonardo, todo mundo já conhece ele já, então sem mais delongas. Bom, vamos caminhar então aqui no caso do Hausler. Um ponto importante, então começar a conversa, então, só para voltar um pouco que eu falei no início da primeira fala, que a minha ideia era, nesses dois momentos, fazer um breve resumo, apresentar alguma coisa, considerar uns pontos importantes, de coisas que já estão em algum lugar. Então, aquela conversa nossa sobre o intervalo é basicamente um pedaço da introdução daquele livro. Tem lá o Estado Soberania e tal. E esse aqui agora é uma conversa sobre alguns pontos importantes da introdução do livro do Hausler, que eu terminei a introdução há pouco tempo, e ele deve sair, imagino que esse ano ainda. Então, a introdução dele. Então, vou começar com algumas questões a respeito disso. Bom, ponto importante para a gente começar a pensar é que eu não estou muito preocupado, nem aqui, nem na introdução, nem nada disso, a respeito das implicações político-normativas que a gente pode ter a respeito da relação cristianismo e economia. Ou seja, quer dizer, então ser cristão significa ser liberal. Não, ser cristão significa ser mais socialista. Não, ser cristão não é isso. Não quero entrar nesse ponto, não quero entrar no mérito dessa questão. Eu acho que vocês são derivações, da minha perspectiva, já adiantando, tem a ver com respostas concretas a problemas concretos em momentos concretos. Ou seja, em última instância, eu acho que no limite, o cristianismo radical ele está mais à esquerda que a esquerda e mais à direita que a direita. Então, ele está além dessa dicotomia, na medida em que a gente tem critérios robustos para dizer por que a família importa e que o conservador não tem. E a gente tem critérios robustos para dizer por que a gente tem que ter uma opção preferencial para os pobres que o socialista não tem. Então, eu acho que está para um outro âmbito na discussão. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Então, eu estou mais preocupado aqui em entender, dentro desse grande contexto, que é a proposta que me foi colocada, a gente pensar dentro dessa grande tradição neocalvinista, ou calvinista holandês, ou não sei se como que dentro dessa tradição você tem uma reflexão sobre a política e uma reflexão sobre a economia, de uma maneira justa. Tem um autor que seguramente não é calvinista, né? Dos nomes ali no panteão da escola de Frankfurt, Walter Benjamin. E o Benjamin tem uma frase muito interessante, onde ele diz o seguinte: o capitalismo deve ser visto como uma religião. Isso é, o capitalismo está essencialmente a serviço das mesmas preocupações, aflições e inquietações a que outrora as assim chamadas religiões quiseram oferecer resposta. Ou seja, Benjamin, marxista, vira e fala:
as chamadas religiões, eles consideram a religião como alguma coisa que fosse relógio, não vai entrar nesse mérito. Mas o interessante é que ele está chamando a atenção para um ponto de que o capitalismo, de uma maneira ou de outra, dá resposta para problemas semelhantes àqueles que as religiões dão resposta. E por que isso é importante? Isso é importante porque é exatamente nesse contexto que vai avançar o argumento do Hausmann. Que, em termos de biografia, também é interessante saber, está vivo, velhinho já. Esse livro dele é de 79, depois ele escreve um prefácio novo no final dos 90, escreve um livro novo no ano passado, é um livro novo dele com o Craig Bartholomew, que de uma maneira ou de outra acaba dando uma certa sequência no argumento, no livro. Então, na introdução, eu tento lidar com essas duas coisas, ponderar essa contribuição dele da década de 70 até hoje. Então, e ele foi membro do partido. O partido que o Caio fundou, ele foi membro durante muito tempo. Teve uma briga lá dentro do partido, que ele era contra, em dado momento da história, ele foi senador na Holanda. Em determinado momento ele foi contra, até por conta das questões éticas dele, tudo, ele foi contra a Holanda, ele votou contra que tivesse, acho que, mísseis da OTAN no território holandês, e aí arrumou briga dentro do partido por causa disso, e acabou sendo expulso do partido, da organização do partido, porque ele era contra a nuclearização, arrumou briga contra essas coisas. Mas sempre foi politicamente engajado. Então, assim, ele se caracteriza por ser uma figura que tenta exatamente trazer aquela ideia das esferas de soberania para pensar a economia, para a partir disso fazer uma... Então, na que vai pensar a economia, vai fazer a crítica àquele contexto da década do final dos anos 70, mas o contexto do final dos anos 70 pensando, e aí a discussão dele vem da Renascença até o final dos anos 70. A ideia é fazer a crítica desse processo de como é que, de onde, até o subtítulo do livro é um diagnóstico da cultura ocidental, um diagnóstico, acho que é isso mesmo, ou seja, como é que a gente chegou onde chegou, por que a gente faz o que faz e como a gente chegou onde chegou. Né? E nesse livro mais recente vai acabar fazendo as considerações a partir desse ponto. Né? Nesse sentido, o ponto talvez central do argumento do Hausmann é pensar a noção de progresso. Por isso o título do livro dele é o Capitalismo e Progresso. Por quê? Porque ele vai argumentar que um elemento central na nossa civilização e aí ele vai falar disso nesse livro e um outro livro dele, que são ídolos da nossa época, vai fazer uma série de ídolos e tal, mas ele vai falar o seguinte: é um problema, se quisesse resumir o argumento, né, é um tópico que ele vai falar nesses termos, vai avançar a partir daí, desenvolve o argumento, é um problema de idolatria. Onde a gente começou, e a gente diz a nossa civilização ocidental, começou a idolatrar o progresso. A chave para entender os nossos problemas é a idolatria ao progresso. E ele vai dizer, isso faz todo sentido quando você olha o dia a dia das pessoas. Você tem alguém que não entende nada de matemática direito, não sabe nada de economia. No Jornal Nacional sai que o PIB não vai crescer, a pessoa fica nervosa, perde sono. Tá? Você nem sabe por que é um problema, mas é que não é um problema. Ai meu Deus, supletivo, devolve, que vai crescer e tal. Então, tem uma crença de que aquilo é importante. E cada vez mais. E ele vai dizer que no final das contas você tem, então, esse período nosso, ele é pautado por 5 grandes paradoxos, né? Que são inerentes à nossa civilização. O primeiro paradoxo é o paradoxo da pobreza. Por que a pobreza é um paradoxo? A pobreza é um paradoxo porque
Isso é um problema da modernidade, de maneira geral. O que é o problema da modernidade, de maneira geral? Isso é interessante perceber que a pobreza, ela nunca foi problema no final das contas, ela só passa a ser problema na modernidade. Como assim pobreza só passa a ser problema na modernidade? Porque problema, por definição, é uma coisa que tem solução. Se não tem solução, não é problema. É uma coisa que eu posso dizer, a morte é um problema? Não necessariamente. Né? Para a modernidade é um problema, então as pessoas tentam dar um jeito de jogar a vida para frente mais um pouco, não sei o que, então não sei o que vai dar. Mas, então, em termos de problema como alguma coisa que pode ter solução, a pobreza só passa a ser assim da modernidade para frente. Particularmente da economia política moderna. Tanto é que a ciência da economia política está aí exatamente para lidar com esse problema. Qual? Como que eu saio da pobreza e vou para a opulência? Como que eu saio da carestia e vou para a abundância? A economia existe para isso. É uma ciência que está tentando te dizer como sair de um lugar e para outro. E você pega Adam Smith, 1776, Riqueza das Nações. O que ele está dizendo? Divisão do trabalho, vai fazendo ciência e assado, você vai chegar lá. E aí, vantagem absoluta. E toda a economia política clássica vai fazer variações ao redor do mesmo acorde. Hegel e Marx é que vão ficar com a pulga atrás da orelha. Marx radicaliza no argumento, mas são os dois que vão dizer que de repente tem um problema nisso aí. Qual é o problema? Marx chega e levanta o seguinte: Hegel levanta a bola e Marx que radicaliza o argumento. Se a pobreza não é constitutiva da riqueza. Ou seja, se no capitalismo gerar riqueza não gera pobreza ao mesmo tempo. Se não é constitutivo do processo, capitalista gera pobreza e riqueza ao mesmo tempo. Na visão dele. Você concorda? Eu estou chamando a atenção isso tudo aqui. No final das contas, a pobreza é um problema para a modernidade. É um problema no sentido de que tem que ter resposta. Os liberais acham que dá para resolver de maneira evolutiva, os revolucionários, marxistas, etc., acham que tem jeito de resolver com a ruptura. Os dois acham que dá para resolver. Então, todo mundo que é filho do iluminismo acha que tem resposta à pobreza. Que parece, eu vou falar assim, mas isso parece que normal. Não. Pega lá o livro que eu citei antes, o Rusto Gonçalves, sobre a questão de riqueza. Riqueza e fé esqueci o título do livro 7. Riqueza e fé na igreja primitiva, alguma coisa assim. De 2015, eu acho. Era Haggers. Você pega a patrística. O que a patrística fala sobre riqueza e pobreza? A pobreza nunca é um problema para a patrística. A patrística parece que leva muito a sério, ou literalmente, aquela passagem de Jesus quando ele fala que os pobres vocês sempre os terão convosco. Então, e não é só a patrística. Você vai pegar em Francisco de Assis, é a mesma coisa. A pobreza está associada à ideia da caridade. A solução da pobreza é a caridade, que não é uma solução, é uma ideia que ela sempre vai estar aí. Então você tem que ajudar os pobres. Os pobres estão aí para serem ajudados. E você vai ter toda uma reflexão da patrística, dizendo, por exemplo, que os pobres têm que ser ajudados, inclusive que é uma forma da graça, etc. Isso tem toda uma discussão a respeito disso na igreja primitiva. Para a modernidade passa um problema. E o grande paradoxo da nossa civilização é qual? Nunca se gerou tanta abundância e nunca se teve tanta pobreza do jeito. Não se resolve o problema da pobreza. Não estou necessariamente concordando com o argumento marxista ou marxiano, mas o problema é que é um paradoxo. Não prometeram que ia superar a pobreza e ela não foi superada. O segundo paradoxo do tempo. Essa é outra coisa impressionante também. Porque uma das coisas associadas à promessa do capitalismo é que nós vamos produzir, não só do capitalismo, o capitalismo foi como se desenvolveu, né? E é o que acabou predominando. Mas a modernidade, vamos colocar para tentar usar um conceito minimamente neutro, a modernidade então colocou que a gente vai se dedicar ao trabalho, etc, porque em termos civilizatórios, nós vamos chegar num momento da história que a gente vai precisar trabalhar tanto. A gente vai poder usufruir, né, do que a gente conquistou. Cadê? Quem é que consegue fazer isso? Ou cada vez mais a gente trabalha mais para ter menos? Ou é aquela coisa que vai trabalhando para poder ter alguma coisa que vai fazer eu trabalhar menos, ou vai me dar um processo que depois tem que ter um outro, depois tem que ter um
com o outro, e o tempo, o paradoxo do tempo vai fazer uma coisa bizarra, porque aquela coisa vai chegar no ponto em que eu consigo trabalhar mais ainda ao mesmo tempo. Ou mais ainda em mais tempo, porque aí eu começo a trabalhar no tipo, ah não, tem agora um mecanismo novo de comunicação, que agora as pessoas comunicam melhor, beleza, isso significa que nós experimentamos 200 anos atrás, só do e-mail. Ah, beleza, isso significa que eu posso receber conversa do meu chefe em casa, posso responder de casa, não precisa estar lá mais para conversar com o zerado. Não, vou evoluir, WhatsApp, que agora ele acha em qualquer lugar, e me dá o telefone, que foi de graça, me dá um, que eu tenho que responder o tempo todo, se eu responder apanho. Então, são coisas vinculadas ao que eu chamar de paradoxo do tempo. Ou seja, pressões jamais vistas. Isso não é época de riqueza e prosperidade, porque não é uma época de carestia. Ou o terceiro paradoxo, o que eu chamo de paradoxo da assistência, ou paradoxo do cuidado. Onde a gente tem, então, um contexto de opulência, de produção, mas cada vez cuidando menos do outro e da criação. Um descaso cada vez maior com relação ao outro e com a criação. Que é o quinto paradoxo dele, né? Que é o paradoxo ambiental. Porque você tem desafios ambientais cada vez mais crescentes nesse contexto. Né? E aí, nesse processo, que o Hawthorne vai chamar a atenção de que, no final das contas, esses paradoxos estão intimamente associados a questões que são subjacentes à modernidade. Questões normativas, ou seja, a questão da crença que a modernidade traz consigo. Ele chega a dizer exatamente nesses termos, que a invasão da modernidade na vida, no pensamento, nas tecnologias e nas economias contemporâneas das nossas sociedades e culturas não é um fenômeno neutro, porque a modernidade traz consigo sua própria espiritualidade. Por isso, no outro momento, ele vai dizer que, no final das contas, isso tudo aqui, isso tudo que a gente está falando, em última instância, não passa por uma batalha espiritual. Nesse sentido. Porque é uma batalha de ideias, de cosmovisões, de forma de entender a realidade e a relação com o outro. Isso não deixa de ser uma questão espiritual nesse sentido. E esse ponto é importante porque ignorar a necessidade de se compreender essas forças espirituais que são subjacentes à modernidade limita a nossa compreensão a respeito das estruturas que nos cercam. A gente pensa da perspectiva bíblica, se a gente tem o diabo, a carne e o mundo como grandes inimigos, ignorar esse elemento espiritual da modernidade é ignorar elementos constitutivos de um desses inimigos, que é o mundo, essas estruturas sociais. Então é disso que se trata, que o Hawthorne chama a atenção. Agora, a modernidade traz consigo isso. Quando eu penso em economia, vem junto uma série de coisas. E o que está por trás? Qual que é o elemento? E aí que vem o ponto que ele vai colocar nesse livro dele. Né? Qual é o ponto central nesses livros? Né? Que a conversa séria tem a ver a partir desse argumento depois. Um elemento constitutivo desses processos associados à questão que seriam necessários para esse crescimento, para esse desenvolvimento econômico no sistema capitalista. A crença no progresso. Ele vai falar que é um certo senso de dinamismo, mas é a crença no progresso. E esse ponto é fundamental. Ele vai dizer que é o sustentáculo da esperança e do destino humano. É o progresso que vai preencher a lacuna que é criada na passagem da era medieval para a era moderna, a respeito do que vai acontecer. É a crença no progresso que vai ocupar esse lugar. Ou o progresso vai ocupar esse lugar, esse status de no que eu tenho que acreditar. E aí, Hawthorne vai dizer que isso nos remete à própria discussão anterior que a gente estava fazendo, que a renascença é um momento fundamental. A renascença é fundamental para a reforma, na medida em que na renascença essa nova valorização, uma série de razões, uma delas, a valorização do sujeito, é um elemento importante no Lutero, é um elemento importante no Calvino, relacionado ao indivíduo tendo essa relação pessoal com a divindade, a revalorização do sujeito. Isso é importante. Agora, tem uma outra coisa também. E aí, nisso, nós temos essa visão de secularização, de secularidade, né, que eu tinha falado anteriormente que o Lutero vai desenvolver, mas essa mesma renascença se desenvolvendo, se desdobrando de uma outra perspectiva,
vai levar a uma outra visão de secularização. Né? Uma visão de secularização está mais associada a essa visão de autonomia do sujeito. Então a gente pode colocar a gente pode colocar os seguintes termos. Não é uma novidade, se vocês pararem para pensar. Mas se a gente parar para pensar, isso não é uma novidade. Não é uma novidade moderna. A ideia da autonomia. Mas o que é a ideia da autonomia? No latim, o autonomos. Né? O sujeito ser capaz de definir suas próprias regras de conduta e de comportamento. É a crença ou a defesa de que cada um pode criar suas próprias regras de conduta e comportamento. Então, a modernidade, que define o trabalho moderno como modernidade, é o ideal da autonomia. Mas eu posso dizer, então, a gente pode parar a pensar da nossa perspectiva, da perspectiva judaico-cristã, de que, se por um lado o iluminismo é o ápice dessa crença, em termos práticos e teóricos filosóficos, então, é o ápice que a humanidade chegou de teorizar, pensar e tentar fazer coisas com base nessa autonomia. Por isso, a gente falava aqui do partido antirrevolucionário, o Caio que trabalhava na ideia do partido antirrevolucionário, por conta de não concordar com essa autonomia do sujeito. Isso é fundamental. Mas isso não é novidade, porque na verdade, em termos bíblicos, tinha um outro cidadão, lá em Gênesis, Nimrod. Nimrod é o protótipo do homem moderno. Porque é o sujeito que quer fazer história com a própria mão, com as próprias mãos, independente de Deus. Ele é o protótipo do sujeito moderno. De achar que não precisa se submeter à soberania ou à ordem criacional para fazer história. E o grande ponto da modernidade é radicalizar um ideal nimrodiano, por assim dizer, né? E a criação de estruturas que vão caminhar nesses termos. Então, eu estava dizendo que a Renascença ela acaba abrindo espaço para esse tipo de coisa. Né? Ela acaba abrindo espaço para esse tipo de coisa, na medida que você vai ter essa autonomia, e aí o grande ponto é parar para pensar, e aí um elemento importante tem a ver com o que a gente estava dizendo anteriormente. Então, se eu pego, por exemplo, voltando no que a gente tinha falado já, Agostinho. Agostinho vem e traz um conceito novo, interessante. Qual o conceito? Que a gente já tinha falado desse? A ideia da providência. Então, Agostinho teoriza a ideia da providência e vai falar que, beleza, tem aí uma... E a ideia da providência, você vai parar para pensar lá, né? Também não é uma grande novidade nesse sentido. É uma novidade, mas não é uma grande inovação. Mas assim, não tirou do nada, né? Agostinho faz uma releitura cristã da filosofia histórica, por assim dizer. Que o estoicismo trabalhava com a ideia de que existe uma certa harmonia no mundo, as coisas parecem parece que não tem nada, que as coisas, cada um faz o que quer, mas no final das contas as coisas são uma certa harmonia. Não vou entrar em detalhes do estoicismo, mas tinha alguma dessas ideias por ali. Né? E tinha uma ideia de uma certa divindade, uma deidade que faria isso. Obviamente, não era questão. Então, o que Agostinho, de uma maneira ou de outra, faz naquele momento é exatamente, da nossa perspectiva, né? Explicam o que significa isso. Vocês são viajantes. Existe isso, existe. O nome disso é Deus, é Jeová. Ele é o Senhor da história. Então ele toca a história, caminha e é desse jeito. Então existe. O nome disso é providência. Ele garante que a história caminha numa direção dentro da narrativa que se espera, da narrativa cristã. Como diria Doiver, criação que é a redenção. Ponto, é isso. Beleza. E de um jeito ou de outro, de parar para pensar, até a medievalidade, isso está por trás da civilização ocidental. Essa ideia, essa narrativa está ali. A ideia da providência está ali.
O que acontece quando eu pego? O que vai acontecer quando eu pego, então, um movimento, uma renascença, que vai valorizar o sujeito, vai dizer que o sujeito tem uma capacidade de entendimento quase infinita, ou dependendo da visão, infinita, então a ideia da autonomia vai aparecendo, vai ganhar espaço. Mas eu tenho junto essa ideia da providência, que existe um Deus que toca a história. Como que eu vou juntar essas duas coisas? Né? Essa relação natureza-graça, essa relação liberdade e obediência. Então, para muitos vai ser uma grande antítese. E o que você vai ter, então, nesse momento, nessa passagem da medievalidade para a modernidade, é exatamente a valorização da autonomia e da liberdade face ao que seria a ordem criacional. Então, é o sujeito com o poder de criação de fazer as coisas. Essa é uma coisa importante. Aí, tá, mas por que eu estou falando da providência? Estou falando da providência porque aí a gente vai ter o Hauser vai dizer que nesse momento você vai ter a primeira grande ruptura importante, que é a ruptura com relação ao paraíso perdido. Porque a criação que é da redenção, o motivo básico cristão, criação que é da redenção, trabalha a ideia de que existe uma história que caminha para a redenção, que é guiada por Deus. E tem um paraíso que foi perdido aqui, mas vai ser reencontrado. Você sai do jardim, é criado um jardim para você, por uma série de razões você é expulso desse jardim, mas aquele que te expulsou vai fazer uma cidade descer do céu para você lá no final. Então tem uma narrativa de um paraíso perdido que vai ser reencontrado. Agora, esse paraíso perdido ele é ressignificado. Como que ele é ressignificado? Se você pegar 200 autores do século dessa época até o século XVIII, dessa passagem da medievalidade para a modernidade, é o século XVIII, com que cada vez mais você vai ter o sujeito como aquele que é capaz de, pelo seu próprio esforço, atingir o paraíso perdido. Então você vai ter a autonomia e a capacidade da criação. Aí voltamos ao ponto central, o progresso. O progresso é a chave para que a humanidade consiga voltar ao paraíso perdido. Não precisa mais da divindade. Você pode fazer isso com o seu próprio esforço. E por isso que o progresso passa a ser fundamental. E aí essa é a relação idólatra com o progresso. Que Hauser vai chamar a atenção. Porque de uma perspectiva das esferas de soberania, isso vai transformar a esfera econômica como aquela que dita as regras das outras esferas. Então, ou na perspectiva do Iberiano, o aspecto econômico vai ditar a regra de todos os outros aspectos. Então, uma coisa vai poder ou não ser feita, deverá ou não ser feita, se aquilo contribui para o progresso. O progresso passa a ser a chave para si. A chave interpretativa de qualquer coisa que se faça na história. O que vai gerar uma série de problemas, razões óbvias, né? A gente vê isso, e aí volta os paradoxos. E sempre com uma promessa. Por isso que o argumento do Walter Benjamin faz sentido, que funciona como uma religião. Ele te faz uma promessa, você vai chegar num lugar, você vai acreditar, você tem que ter fé naquilo, porque a certeza das coisas que se espera porque são os fatos que não se veem. Ele está te dizendo que você vai te pedir para isso, você acredita, trabalha, e vai chegar lá. E você não chegou, mas está chegando. Mas se não chegar, na próxima geração chega. E não chegou também. E isso, de qualquer lado, da cortina de ferro. Né? Ele escreveu em 79. Então, isso serve para os socialistas ou serve para os capitalistas do ninguém. A crença de que vai chegar lá. Então, nesse caso, Hauser está batendo dos dois lados. O problema é que todos os dois, de uma maneira ou de outra, estão idolatrando o progresso. E aí, o Hauser sempre volta, todos os livros dele, o Jeito Junto, ele volta no Salmo, né? naquele Salmo que faz referência à idolatria. Aí ele vira e fala. E aí você percebe claramente que se tornam como os ídolos aqueles que os adoram. Eles ficam iguais aos ídolos. E começam a ter medo dos ídolos.
e começam a se tornar muito, extremamente semelhantes àquilo que eles estão adorando. Então eles vivem em função do progresso. Essa é a nossa sociedade, essa é a nossa civilização. E toda vez que vai tentar resolver algum problema de uma outra esfera, vai usar a esfera econômica como critério para tentar julgar como resolver. Por exemplo, né? Se eu tenho então agora um problema vinculado à questão ambiental, o que é que eu vou fazer? Bom, vamos transformar o meio ambiente em mercadoria. O melhor jeito que é isso, é transformar em mercadoria, começar a vender, né? Aí as pessoas vão respeitar mais, porque vai ter preço, tá? Faz sentido. Ou, o que eu tenho que fazer com crianças? Crianças, a gente até pode garantir alguma coisa de saúde básica para elas, porque elas são trabalhadores potenciais no futuro. Agora, velho já foi, então velho não faz muito sentido. A gente tem que dar o mínimo do mínimo só para o velho, então, previdência, ou essa questão toda de seguridade social, cada vez mais pressionada, porque a grande questão e aí, nós vamos chamar a atenção, o raciocínio utilitarista que está por trás disso. Qual a utilidade desses sujeitos para a civilização? Zero. Se é zero, para que a gente tem que gastar dinheiro com isso, se a gente está buscando um progresso? Então é sempre a resposta de que se não está dando certo agora, é intensificar para dar certo no futuro. Com as questões ambientais, a questão de criança, a questão de tudo isso vai girar em torno a questão da relação com o outro. Né? E aí você pensa, por exemplo, os casos recentes na Europa, por exemplo, o impacto do Brasil, mas a gente não chegou a esse ponto que a Europa chegou, né? Do fluxo migratório, né? de coisas da Síria, de outros lugares. E quando você tem figuras que no fundo estão argumentando que não é para por exemplo, as práticas recentes que acompanhou do Trump com relação a separar famílias de imigrantes e tal, ilegais. E tudo isso está girando em torno do fundo, se vai lá e pega o que está por trás, é uma preocupação de eficiência econômica. A questão de que isso está atrapalhando o nosso progresso, de um jeito ou de outro. Então isso pode ser sacrificado no altar da divindade do progresso. A lógica religiosa está associada a ele. Por exemplo, Hauser, no momento, foi assim: então o progresso quase adota o progresso para a civilização ocidental, ele tem uma característica quase de Moloch. Você pode sacrificar determinados indivíduos no altar ali, sem maiores problemas, porque é o momento da adoração ao progresso. É a vida, a gente tem que fazer isso para garantir o progresso. Quando, na verdade, em nenhum momento é pensado, voltamos para o argumento caipiriano, em termos de até que ponto, até onde vai a autonomia dessa esfera. Até onde vai a autonomia e até onde vai, mais que onde vai. Onde vai a autonomia e como levar em consideração a interdependência entre as esferas. Estado, família, escola, tudo tem que estar a serviço da esfera econômica. Porque no limite é isso. Estou falando é o Estado servindo, é a escola servindo a economia, porque ela tem que criar sujeitos que sejam produtivos em áreas específicas. Se você não, e é um critério para julgar uma escola, você pode pôr seu menino lá ou não, é porque ela é uma escola que a turma passa no vestibular. Então, por que você está preocupado em passar no vestibular? Porque você quer que ele faça parte da esfera produtiva de uma maneira positiva, né? Que seja a cabeça e não cauda da esfera produtiva. É isso que você quer. Se é uma educação humanista, se é uma educação com princípios confessionais, ou se é uma preocupação, se é uma educação basicamente técnica, não importa. O que importa é o resultado final. Como vai chegar lá, isso aí o Senhor proverá. Ainda bota a culpa nele. Então, esse é um ponto importante. Aí, nesse processo, então, Hauser vai chamar a atenção que, no final das contas, o que vai acontecer com a nossa sociedade, se você parar para olhar? Isso ele está falando já nos anos 70. Nós temos uma sociedade túnel.
esse é o nome que ele vai dar. Eu sou uma sociedade de túnel. O que é uma sociedade de túnel? É uma sociedade fechada, onde você não consegue ver nada direito, você vai caminhando lá para o fundo, a luz está lá, e você vai andando atrás daquela luz na esperança de que um dia você vai chegar lá. Mas você não está vendo direito o que está acontecendo em volta e vai caminhando. Eu acho que ele podia, inclusive, usar a metáfora de que o problema é que em algum momento essa luz é o trem, e não a saída. Você vai andando e vai chegar lá para ficar com o trem. E vai ficar pior do que você imagina. Mas ele não chega a falar isso, né? Então, o ponto é, nós somos uma sociedade fechada. Fechada nesse sentido porque ela se atrofia ao redor de um único aspecto. Se a gente parar para pensar na nossa sociedade, é isso mesmo. Ou seja, quais são os critérios para julgar se a gente vai fazer uma coisa ou vai deixar de fazer uma coisa? Em termos de sociedade, a rede social. E, obviamente, quando estou outra vez, para nossa vida pessoal. Né? Estou pensando, primeiramente, na nossa sociedade. Porque ele chama de civilização ocidental. Mas, de um jeito ou de outro, você pode pensar que tem desdobramentos para outras civilizações também. Não importa. A questão é que voltamos àquela questão da esfera de soberania. Como que, no final das contas, se na medievalidade eu tinha uma esfera, com mais diversidade de providência, um pouco de cristandade ali, mas eu tinha uma esfera sendo soberana sobre as demais, né? A igreja, com a autoridade eclesiástica das demais, na modernidade para frente eu vou ter a estrutura, o aspecto econômico. A esfera econômica meio que ditando muitas vezes. Em alguns momentos no embate com a esfera estatal, né? Mas são as duas que estão ali meio que mandando, e sem a grande referência obviamente nós estamos pensando na perspectiva macro. Porque exatamente o que a gente estava dizendo antes, com relação ao que, por exemplo, o Kuiper tenta fazer, com relação ao que Aldous tenta fazer e tal, são momentos de resistência a isso. Né? Momentos de resistência a essa perspectiva. Que me fazem abrir um parênteses, porque teve determinada pergunta que eu não respondi isso, que podia ter falado disso, não falei, então vou abrir um parênteses aqui que tem a ver com isso. Então, quer dizer, em termos macro, a gente pode pensar a sociedade nossa nesse termo, certo? Ok. Aí você vira e fala assim, então tá, então o que a gente vai fazer? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Né? Não. Porque também tem um problema. Eu acho que esse aqui é talvez a grande vantagem da minha perspectiva da ideia neoplatonicista, hegeliana, seja lá o nome que você quer dar para isso. Que é exatamente toda a ênfase nessa crítica à modernidade, ela me leva a ter uma percepção de que não dá para responder nos mesmos termos. Em que sentido? Um discurso totalizante como o discurso moderno não vai ser respondido nos mesmos termos, porque eu não sou Deus. Eu não consigo ter uma resposta, quando a gente fala do meu teonomismo, etc. Uma das coisas é isso. O meu problema com o teonomismo é querer dar uma resposta nos mesmos termos que a modernidade. Ou seja, uma resposta que seja tão totalizante quanto a modernidade é. Ou a modernidade tenta ser. Eu sou Deus, eu não vou conseguir fazer o quê? Uma outra coisa chechalenta igual a modernidade. Vai ser bom, pode ser menos, pode ser mais, uma ruindade distinta, mas não vai ser perfeito. E isso, na minha perspectiva, é o conceito da parousia, é o conceito do reino. É o já e o ainda não. Eu acho que a prática cristã, o Novo Testamento, eu acho que nos ensina que a nossa prática diária, e nesse sentido, a nossa prática política, se somos seres políticos, nesse sentido, é uma prática do já e do ainda não. Ou seja, de tentativa de implementação do reino, mas sabendo que o príncipe desse mundo ainda está por aí. Por mais que tenhamos discordâncias em termos escatológicos de como isso vai acontecer, não importa. O mal está aí. Né? Basta estar vivo para perceber que o mal existe. Né? Então, eu já ainda. E aí faz mais em termos. Como assim? O que mais? Avança lá comigo.
da vida do país, tá? O país é longo. Faz uma apêndice, né? Você tem memória ruim com a apêndice, né? Eu também. Com aquilo que a gente já teve um dia, né? Então, apêndice. Eu botei a culpa no Patrick no lugar. Porque ele chutou uma bola tão feia que sentiu uma dor. No outro dia eu estava pedal, o Patrick me deu apendicite, tão ruim o lance dele, fez apendicite, gente. Mas eu quero lembrar disso. Nem o Patrick na apendicite, são coisas desagradáveis. Vou trazer a memória para as esperanças, né? Já queria o velho Jerezão. Tem um filósofo americano que tem uma expressão que eu acho muito feliz, que ele fala que a prática política cristã é a de criação de zonas de shalom. O que ele está querendo dizer com isso? Nós nunca vamos mudar o mundo. Quem muda o mundo é o Senhor. O que a gente faz nessa tentativa de expansão do reino, que é a nossa função? Criar espaços onde realmente o shalom se manifeste. Que essa é a nossa função. E o que é o shalom? O que é a ideia da paz ali? O que é o tema da paz? Não é só a paz. Porque o que significa a paz naquele contexto? É a paz com os homens, a paz com Deus e a paz com a criação. Então, é uma situação de harmonia nesse sentido. Da criação consigo mesma e da criação com o Criador. Então, nesses termos, ele vai dizer, vai avançar, a nossa família, a nossa casa, a nossa função de tentar fazer aquilo se tornar uma zona de shalom. E no caso político, criar espaços e tentando criar esse espaço o máximo possível, mas conscientes de que o mal está aí. Então, mesmo criando um espaço de shalom, vai ter alguém, vai aparecer o pecado para corroer algum pedaço daquele, de repente aquele espaço desaparecer, o que não desmerece a criação do espaço em si. Só incentiva a criar um novo espaço, um outro momento, um outro contexto, um outro local, outro mesmo local. Porque se você parar para pensar, até no jardim tinha uma serpente. Então sempre tem um cretino, né, para avacalhar uma zona de shalom, um espaço de shalom. Né, e até a volta do Messias. Então, fecho parênteses. É isso que eu queria dizer com relação em termos de prática política. O engajamento contínuo no já e no ainda não. Muitas vezes o ainda não é maior que o já, né? Mas isso é outra história. Então, nesse ponto, voltando ao argumento do House, era o argumento, como eu estava dizendo, da sociedade túnel. E sendo uma sociedade túnel, por isso que eu falei da questão da zona de chão, etc., o que a gente tem que fazer então nesse contexto? Vou ver se tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar disso antes aqui. O que a gente tem que pensar para essa sociedade túnel? A gente tem que pensar num processo, ele vai chamar de práticas ou políticas de abertura do túnel. Em termos metafóricos, ou diria em termos analógicos, é a abertura dessa sociedade. Como assim abertura? A abertura é para consciência, que traga a percepção que existem outras esferas da sociedade que também têm que se desenvolver ou podem ficar atrofiadas em função de uma única esfera. Falávamos anteriormente, ou seja, que sentido faz uma arte que só existe para agradar o mercado, a esfera econômica? Ou a arte se justifica por si mesma, desde que respeitar determinados critérios básicos da ordem criacional? Ou a arte não vende arte ruim, né? Esse é o ponto. E se eu tenho uma noção, então, mais ampla da sociedade, para sair desse caráter de túnel e caminhar para uma sociedade, uma abertura dessa sociedade, eu vou ter que... Aí o Hausmann, depois num livro recente dele, vai destacar alguns pontos interessantes para se pensar isso.
Primeiro, temos mais práticos, né? mais diretos. O primeiro deles, quando eu falar o que é o oposto então a uma sociedade. Não sei se vocês vão falar no final. Primeira coisa, qual é o conceito fundamental que a gente comentou no início? Nessa sociedade que idolatra o progresso. É o conceito de trabalho. O trabalho é fundamental. E Hauser vai dizer, sim, ele é fundamental, só tem um problema. O problema é que a gente valoriza só um tipo de trabalho. Qual o trabalho? O trabalho produtivo. Ele vai usar um nome feio para outro tipo de trabalho, para aquele trabalho transdutivo. Não é o problema. O problema é que tem dois tipos de trabalho. Um trabalho que é produtivo, que coloca coisas no mercado, e um outro tipo de trabalho que não coloca nada no mercado, mas que é fundamental para ver que a sociedade existir. Por exemplo, o Estado. O Estado não coloca nada no mercado. O Estado é fundamental. Aí ele vai trazer um outro conceito que se associa a esse, a ideia do cuidado. O cuidado é fundamental. O cuidado não vai para o mercado. Nem comercializa cuidado, no sentido amplo. Ele fala, cuidado com as crianças. Que aí isso tem tudo a ver com a narrativa cristã. Que ele vai pegando a questão contemporânea, os nossos problemas contemporâneos, o conceito que é basicamente o conceito bíblico veterotestamentário, que Tiago retoma isso muito, né? Está falando da verdadeira religião. O cuidado com os órfãos e com as viúvas. A Hauser chegou com assim, as crianças, os idosos, o meio ambiente. O cuidado com essas esferas, com esses sujeitos, isso é uma questão fundamental numa sociedade que quer ser sadia. E isso não é mercado. Isso não pode ser julgado pela sua eficiência econômica. Esses são tipos de trabalho que não são julgáveis pela eficiência econômica. A educação não é uma coisa que é julgável pela eficiência econômica. E aí que vai dizer, então eu tenho que ter uma noção mais ampla, um conceito, aí entra um conceito que ele é um caipiriano, do iberiano, então um conceito que é fundamental em Dória, que é a ideia do visões reducionistas da realidade. Então, você tem que ter uma visão não reducionista do trabalho e, consequentemente, uma visão não reducionista da pobreza, que é um outro conceito central. Então, o que é pobreza? É só carestia? Aí ele vai falar, olha, não, porque fenômenos múltiplos de níveis distintos são reflexo e expressão da pobreza, e não apenas a pobreza econômica. A atrofia cultural é a expressão de pobreza, cultura do consumo, ou cultura consumista, é a expressão de pobreza, tráfico de pessoas, tráfico de crianças, prostituição forçada, escravidão, participação de crianças em conflitos armados, desigualdade econômica global, tudo isso é constitutivo da pobreza. Só que se eu tenho uma noção reducionista de pobreza, eu não vou perceber que isso é pobreza. Isso é uma pobreza social lastimável. Então eu preciso de uma outra visão. Você vai falar que a ideia de uma... vai falar que a importância cada vez maior de um engajamento com a dimensão ética da economia. Ou nos termos recentes que ele vai usar, a ideia da economia do cuidado. Cuidado com o outro, cuidado com o pobre, cuidado com o mundo. E dando sentido nesses termos, a ideia de uma opção preferencial pelo pobre. Por quê? Porque o pobre é mais do que só aquele que não tem. Tudo isso aqui está dentro. O pobre em termos da pobreza cultural, a pobreza de perspectiva de vida, tudo isso incorpora a ideia de que a economia, vista a perspectiva ética, tem que tomar cuidado para não empobrecer as pessoas, no sentido mais amplo dessa ideia. Então, a primeira questão, para sair da sociedade toda, é a ideia de um conceito não reducionista de trabalho. Valorizar o trabalho que não vai também. Segunda questão, um conceito não reducionista de pobreza. Perceber que a pobreza é mais do que só a carestia de coisas, de bens consumíveis. Né? Uma terceira questão, um ponto fundamental nesse ponto, na verdade, que fecha o argumento dele, e também, aí nesse sentido, também uma terceira questão que ele vai falar, é uma perspectiva não reducionista da tecnologia. Ou seja, a tecnologia tem uma razão de ser e não existe só em função do mercado, só em função do progresso do Brasil.
A tecnologia ela não existe só para favorecer o progresso na escala mais alta. Mas a tecnologia como uma coisa associada à criatividade que foi dada ao homem lá no Éden. Como avanço tecnológico, como o Stirman vai colocar, é exatamente uma questão associada àquela habilidade que o imago Dei, a imagem de Deus em nós, a capacidade de fazer tecnologia, a expressão dessa imagem de Deus que nós carregamos. E não é uma imagem de Deus que ela está aí só para ser desenvolvida em favor do progresso. Tudo isso leva o Houseman, então, a pensar que o grande contraponto, então, à sociedade de túnel não é o beco sem saída. Ou seja, não é olhar para a sociedade e falar assim, ferrou. Não dá para fazer nada. Não, é pensar nos de um jeito distinto. A metáfora, existe uma outra metáfora que pode ser utilizada para pensar a nossa sociedade. Para pensar uma sociedade possível, já que o ponto fundamental que a gente tem que lembrar, como eu disse anteriormente, é que essa sociedade de túnel, que é a que a gente vive, ela é consequência de um processo de anos, um processo de séculos. Não é um processo de séculos no qual se colocou como ídolo alguma coisa. E essa coisa foi o guia da história. Foi o condottiere das nossas práticas. E o progresso com essa função central nessa sociedade, e que atrofiou o resto. E esse progresso, se é um ídolo, então é uma função religiosa fundamental. Então, nesse sentido é que o Rosa está dizendo, se tem uma sociedade, então essa sociedade nossa ela é tudo. Menos, ela é extremamente espiritualizada, por mais que queiram dizer que não. Ela é totalmente espiritualizada. Só que o espírito demoníaco está por trás dessa sociedade nossa. Então a gente tem que buscar um outro tipo de sociedade. Então qual seria a meta? Já que então, aí que eu disse para vocês, isso no final das contas é uma grande batalha espiritual. Porque, vai dizer, é uma batalha por significados, uma batalha por valores e por visões de mundo distintas. Por isso é uma batalha espiritual mais ampla. E aí a metáfora que ele vai usar assim, é a defesa, nesse processo, por exemplo, de zonas de Shalom, é a defesa de se pensar uma sociedade não de tudo, mas uma sociedade frutífera. Ou seja, por que sociedade frutífera? Porque uma sociedade túnel é aquela que foca, cujo foco, a gente vai focar o progresso, a qualquer custo. O resto tudo vai ser atrofiado pela ideia do progresso. E uma sociedade frutífera? Ou uma sociedade que parece que a ideia de uma árvore frutífera. O que é uma árvore frutífera? A árvore frutífera não está preocupada com o progresso. Ela está preocupada, se você é que a árvore se preocupa com alguma coisa, mas a lógica de funcionamento de uma árvore frutífera não é o progresso, mas é a fertilidade. É a perpetuação, é a preservação, é o desenvolvimento dos potenciais da árvore como um todo. Uma árvore frutífera normal não cresce um pedaço mais do que o outro. E alguns pedaços até param de crescer para que outros cresçam. Então essa é a metáfora. Uma sociedade que funciona nesses termos, aspectos vão sendo controlados para que todos se desenvolvam. Né? Para que você tenha, então, uma preservação. Você tem então uma sociedade engajada com a ideia de economia do cuidado, ou, no final das contas, com a ideia do pré-cuidado. Porque a ênfase vai ser com as necessidades dos sujeitos, e não com o consumo ou com a produção. Uma sociedade que valoriza o trabalho, que também valoriza o trabalho que não é produtivo, nesse sentido, que não vai ser tão utilitarista, e que, nesse sentido, tem cuidado também com a dimensão cultural. Ou seja, com o desenvolvimento cultural da sociedade. Nesse sentido, é uma sociedade que busca incluir, não excluir pessoas, que internaliza, e esse é um ponto importante, que internaliza e assume as responsabilidades dos efeitos que as suas práticas têm, e não que joga para outro âmbito, porque para de pensar que a nossa sociedade funciona de outra natureza, ou seja, a poluição é culpa de quem? Ninguém assume a responsabilidade. Depois todo mundo paga a conta, mas ninguém, só que chega no limite que se paga a conta, mas ninguém assume a responsabilidade por esse processo. E depois tudo vai gerando em torno, a gente tem que fazer isso pelo progresso, etc, etc, etc.
no final das contas, esse é o grande argumento que o Hausmann está chamando a atenção. Ou seja, qualquer tentativa séria de ir além desses limites e desses dilemas que a modernidade coloca, eles têm que levar em consideração a dimensão da crença. Seja porque essa civilização, por mais que eu não queira assumir, é uma civilização crente no progresso, seja porque uma alternativa também vai ter que levar isso em consideração. E aí, nesse sentido, levar em consideração como que as esferas de soberania, como que as esferas da vida social têm sua autonomia própria, interdependência e como equacionar essas questões de uma sociedade que possa se subsumir à autoridade maior da ordem criacional. Ok? Gente, quem quiser fazer uma pergunta pode mandar mensagem. Tem uma pergunta aqui que me enviaram, eu vou fazer para o Léo, e depois que ele responder, alguém ainda pode fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui a pergunta. Está ouvindo, né? Queria saber se, na sua visão, existe algum problema do cristão estar alinhado a uma vertente política de social-democracia. Se sim, qual seria o motivo? E se não, queria saber se, na sua visão, existe algum problema do cristão estar alinhado a uma vertente política de social-democracia. Se sim, qual seria o motivo? E se não, qual posição o cristão deveria tomar quando o assunto é política e economia, levando em conta que o cristão não vá de contra a doutrina bíblica? Só. A moral ficou baixa. Eu tendo a ter uma posição mais próxima àquilo que eu falei no início. Né? Eu acho que o cristianismo, o cristianismo radical, ele está além disso. Mas, obviamente, falar isso não é comigo. Né? Em termos práticos, como é que funciona? Em termos práticos, até falava isso com o Ricardo conhecido. Em termos práticos, a gente vai acabar adotando algumas posturas que vão estar associadas a a uma série de coisas, né? Eu acho que, a priori, vai ser responder direto a pergunta sem falar demais, eu acho que vai responder que não vejo problema nenhum. Assim como também não vejo problema nenhum de ter quer dizer, acho que eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problemas radicalmente insuperáveis de ser um cristão coerente e ser um liberal. De ser uma cristão coerente, ser um conservador, ser uma cristão coerente, ser um cristão. Eu não vejo problema. Particularmente tenho a minha posição, tomo uma série de razões. O ponto até que, eu acho que esse é o grande ponto. Onde é que está seu coração? Aonde você está disposto a abrir mão? Na cristandade ou no seu projeto político? Não sei se eu me fiz claro, mas o ponto é até que, em que medida você está disposto a deixar de ser tão liberal para aceitar que tem que ter cuidado com o outro, ou até que ponto você está disposto a abrir mão que tem que ter cuidado com o outro para continuar sendo liberal, ou até que ponto você está disposto a se engajar numa questão mais conservadora, porque as questões bíblicas chamam a atenção para isso nesse momento, e abrir mão de certos cursos mais à esquerda, você vai relativizar essas práticas, essas questões que você coloca, para se manter no projeto político mais à esquerda. Eu acho que essa é a grande pergunta que tem que ser feita. Porque a partir daí a gente vai se posicionando em termos políticos de maneira mais coerente, na minha opinião, em termos da cristandade. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem elementos para justificar o porquê que a gente está, o que a gente defende determinadas coisas mais à esquerda, mais à direita, mas o que conservadores mais de qualquer coisa. O cristianismo radical
ele é mais coerente. Na verdade, ele é o único que é nesse sentido. Então, a priori, por isso que eu tenho problemas com esse negócio, a priori a gente vai ser espelhos de. Não é só questão, a questão é ver como é que determinada agenda se adequa a determinadas práticas. Isso me chama a atenção, por exemplo, eu pego o livro do Metal Guinness. Um dos últimos livros eu acho que o Schaeffer chegou a escrever, em 80 e poucos, que é o Manifesto Cristão. Em determinado momento do livro, ele vai falar das práticas políticas, aí ele vai falar: olha, uma coisa importante dentro de prática política que faz sentido é a co-beligerância. Aí ele fala: mesmo que eu não concorde com tudo que é a base de determinado outro movimento, eu posso bem claro que naquele tópico a minha agenda é a mesma dele. Então a gente vai junto naquele ponto. Mas isso não significa que eu compactuo com o projeto político desse sujeito. Mas se naquela prática, isso faz sentido. Eu me lembro, por exemplo, conversando com o começo da palavra, ele falava no nome do House lá, né? Que era vereador em Utrecht. E ele falando que o Partido Cristão lá, ele, comunista, o Partido Cristão tinha tido estava um engajamento nessa prática de co-beligerância já fazia um tempo e tinha conseguido alguns resultados de zonas de Shalom, por assim dizer, bem interessantes nesse sentido. Então, esse foi um caso, que foi, por exemplo, que era o caso tinha algumas propagandas pelas cidades lá na Holanda que exploravam o corpo feminino, com cenas de CBDs. E eles se engajaram numa campanha pesada junto com as feministas radicais. E as feministas falando que o argumento feminista que ele falou, ninguém concorda, o partido concordava com nada que estava por trás do argumento feminista. O argumento todo era que ali era a reprodução da hegemonia, do patriarcado, falocêntrico, de diminuir as mulheres. Ele não concordava com aquilo. Nosso ponto é que aqui não é gente lá na mulher, uma das razões que a Bíblia diz que não é assim que funciona. Ponto. Mas lá no pontinho não era uma comum. Alguém tira esses outdoors de mulher canada dele fora. Pronto, todo mundo. E nessa prática conjunta conseguiram o objetivo, que era tirar as propagandas da nudez feminina. Então, esse é um ponto importante que eu acho que chama atenção para essa coisa da criação das nonchalões. Nosso compromisso primário é com a verdade. E depois, como colocar essa verdade em prática. Isso eu estava dizendo desde a fala antes do intervalo, que toda a teologia política que foi exitosa, ela responde os problemas da sua época. Talvez seja esse o nosso grande problema. Como que a gente vai produzir uma teologia política que vai responder os problemas da nossa época e do nosso contexto, sem cair na heresia. Esse é o grande problema, eu acho. Pergunta fresca aqui, acho que vai dar uma leitura que você falou anteriormente. Podemos sugerir então um maior envolvimento de cristãos sérios e esclarecidos na política nacional, como sendo um grande meio, mas enfim. Podemos sugerir então um maior envolvimento de cristãos sérios e esclarecidos na política nacional, como sendo uma alternativa viável para uma mudança no nosso cenário atual, ou o cristão deve continuar a não se envolver para não se corromper? É a primeira opção. Tem jeito não. Tem que envolver mesmo. Tem que se envolver mesmo. Acho que o Kuyper é um grande exemplo nesse sentido. Ele conseguiu colocar em prática determinadas políticas naquele contexto que, de uma maneira ou de outra, até hoje se mantém. De uma maneira ou de outra, até hoje ainda tem algum impacto. Eu me lembro que eu fui para um congresso de filosofia cristã na Holanda em 2011 e, participando do congresso, você tinha alguns senadores do Partido Cristão participando do Congresso de Filosofia Reformada. A palestra de abertura foi do primeiro-ministro, que era do Partido Cristão. Então você tinha um legado de mais de 100 anos que tinha que ficar por aqui. Não que ela seja linda, maravilhosa, só que a gente conhece, quem sabe alguma coisa, sabe que tem problemas, mas tudo na vida tem problema, né? O pecado está aí colocando problema nas coisas. A questão é que não engajar não resolve, né?
Não dá para. Ó, o ponto é: não dá para assinar um armistício com o capeta. Desiste. Nem com a carne, nem com o mundo. Eles vão continuar na briga. Você entra nela ou você apanha quieto. As duas opções. Né? Então, se é uma batalha, como Paulo já diz, em Efésios, em outros livros, Coríntios, se nós estamos no meio de uma batalha, essa batalha tem consequências para as práticas políticas e para a economia política. Não dá para brigar só com oração, que não significa que não dá para abandonar a oração. Mas a prática tem que ser integral. Como diria Kuyper, né? Não existe um sentido da minha vida que Jesus, que hoje não diga nenhum. Então, se tudo é dele, como a gente leu em Colossenses, então a gente tem que se guardar nessa luta. Alguém quer ter uma pergunta? Era relacionado à sua primeira palestra, e eu achei que você fosse relacionado à segunda palestra com o Deus capitalismo. Em dado momento, você falou assim: aconteceu na história, nós sabemos que houve um momento de domínio do mercado, outro domínio do Estado, nós sabemos que não deu certo nos dois. Aí, para poder falar que Caio, quando deputado, propôs a ideia de sobretaxar produtos de luxo e sobretaxar produtos de alimentação básica, era isso? Isso, uma coisa assim. Aí eu achei que você fosse definir o que é mercado e que você fosse citar esses exemplos, onde teve domínio do mercado, não deu certo, porque eu não entendi o conceito. Claro. Aí depois eu. Deixa eu pensar. Estou tentando lembrar aqui do conceito certinho que o Doyle vai usar. Acho que eu estou tentando aqui algum dia. Mas eu poderia concordar tranquilamente com uma noção de mercado próxima de uma ideia de uma instituição social que é criada, surge, emerge a partir de um momento da história da humanidade, em vários contextos. Você vai ter, desde o contexto não moderno, você vai ter essa instituição, que é o espaço da troca. Então, acho que talvez uma definição inicial de mercado poderia ser essa. E o aspecto econômico, que é a questão diferente, né? É que Kuyper não vai avançar muito nessa diferenciação da história, um pouco mais, quando ele vai definir então, o aspecto econômico, dizer que existe o aspecto econômico da realidade, que é o aspecto cujo momento nuclear, central do aspecto econômico, é a administração frugal dos bens. Você conseguir. Por isso a ideia da troca é importante. Mercado como uma instituição importante no aspecto econômico. Porque pela troca você aloca os recursos de maneira eficiente, para usar então, a definição neoclássica. Então, não teria problemas com essa questão. Eu acho que isso faz sentido. Principalmente no mundo capitalista, ou não é capitalista, na nossa sociedade moderna, em que essa instituição se desenvolve nesses termos de maneira mais radical. Mais radical no sentido mais específico. Porque em outros momentos culturais, você vai ter na nossa sociedade, por exemplo, a troca, ela cada vez mais vai assumir, por definição, essa característica. Em outras sociedades, existem outros elementos simbólicos associados à troca que, para a nossa sociedade, não fazem tanto sentido. Já a troca está associada, numa sociedade ocidental, à dimensão da eficiência. E não a dimensão simbólica, por exemplo, ou a dimensão da dádiva. Você tem a troca associada à dádiva, e como em outras sociedades, como Marcelo Lewis vai colocar para a sociedade, ou Mayakovsky no Argonautas do Pacífico, vai falar da troca. Então não vai ter essa dimensão. A
troca nossa tem essa outra característica. Esse é um ponto, não sei se me fiz claro nas lições de mercado e de aspecto econômico. Então, agora, essa definição, eu não consigo visualizar o exemplo que você deu. Teve momentos que nós falamos sobre o mercado, sobre o coisa. Então, a relação que você fez com a anedota do Caio é que me parece que, como você explicou, parecia que existe uma utilização de mercado como um ente e o Estado no outro, que são antagônicos. Entendi. Não. Sim, aí, com essa definição, aí eu venho pro ponto, que talvez o Caio não vai avançar muito nisso. É com um contexto como esse encontro, por isso que até naquele momento eu também me lembro quando eu falei disso, eu falei, mas não vou falar disso agora, depois a gente fala sobre isso, vou passar por outra coisa, mas não é assim. Você está assim, eu vou ter isso. O Hawthorne é que vai avançar um pouco mais na visão específica dele. Talvez fale menos da ideia de mercado, porque o argumento do Hawthorne em determinado momento, lá no Hawthorne mesmo, quando ele vai falar o seguinte, que no final das contas, já num determinado momento da sociedade industrial, da revolução industrial, e com essa sociedade que emerge a partir dele, ela não vai funcionar com... A gente vai fazer a crítica dele, aí com a ideia do mercado perfeito, assim, e para não dar, né? Não dava, já não funcionava. Cada vez mais o mercado vai mobilizar, a lógica de mercado vai mobilizar outros atores para garantir o progresso. E aí você vai ter outros atores envolvidos, por isso que ele mesmo não vai colocar, e esse talvez seja a grande, sacada dele, não vai colocar no limite assim a culpa no capitalismo, a culpa no mercado. O ponto é a idolatria ao progresso, que vai independer de determinada ênfase e esfera. Né? E ele mesmo nesse livro vai chegar no momento e vai falar isso. Quer dizer, nesse não, no outro, depois, ele vai virar e vai falar exatamente essa questão de como que em alguns momentos você teve, na década de 70 para frente, uma ênfase na ideia da lógica do mercado livre que subsumiu outros aspectos nesse sentido. E que aí, com relação à questão social do Estado, não necessariamente se coloca como antagônico ao Estado, pelo contrário, você vai ter a instrumentalização do Estado para garantir que os princípios que regem a troca, que regem o mercado, nesse nível espiritual, sejam colocados em prática em outras esferas. E ele vai dizer que não faz sentido. Não é ele ou o cara que vai dizer que não faz sentido. Porque o ponto é, se o mercado é a questão da eficiência, e a gente pode concordar com isso no argumento, no mundo ocidental, o argumento que vai estar por trás do argumento, o elemento que vai estar por trás do argumento do Caio e do Hawthorne é que esse princípio de funcionamento não se aplica a outras esferas. Eu não posso usar o mesmo critério para julgar práticas do Estado, não posso usar o mesmo critério para julgar uma escola, para julgar uma funcionário de uma escola, para julgar uma funcionário de uma família. Então, se eu começo, é isso que ele vai falar quando uma esfera domina a outra. É porque o princípio ordenador de uma esfera começa a ser usado para julgar outra esfera. Então aí é que vai estar o problema. Se a economia funcionar conforme o princípio econômico, tudo bem. É mais do que sensato. O problema é se eu tenho a economia funcionando de acordo com o princípio do Estado e tudo funcionando de acordo com o princípio do Estado. O Estado manda em tudo. O Estado pode dar palpite em tudo que acontece. A lógica do Estado, o princípio da coletividade dando palpite em todas as esferas da vida. Está errado. A lógica da eficiência em todas as esferas da vida está errada. A lógica familiar em todas as esferas da vida está errada. Esse é o ponto. Você tem esferas distintas e tem pessoas distintas. E quando ele falava da taxação, era exatamente, no caso do Kepler, era pensar a situação da pobreza da Holanda naquele momento. Então o ponto da taxação naquele momento tinha a ver com um discurso que ele tinha feito, que é
cristianismo e a questão da pobreza, associada à questão de que o mercado tem sua lógica de funcionamento, mas o Estado tem uma função de, que eu tinha dito que era a função de mediar a relação entre as esferas. Então, nesse sentido, se eu tenho uma família que, por exemplo, tem problemas em ser família, porque, por exemplo, o cara não tem nem acesso à comida, o Estado tem que mediar, conseguindo fazer alguma coisa nesse sentido para que outras esferas funcionem. Mas ele não tem que ficar dando palpite o tempo todo. Por isso que alguns vão dizer que você não poderia, por isso você não chamaria o cara de regime social-democrata. Seria um democrata cristão, dentro dessa lógica europeia. Não um social-democrata. Alguns vão chegar a falar, mas eu também não concordo, acho que eu acho que é significativo o raciocínio. Alguns vão chegar a falar que o Hausmann teria uma leitura mais social-democrata, nesse sentido. Em função da crítica incisiva que ele faz ao capitalismo que se desenvolveu na Europa. Não sei, acho que não, porque, principalmente no livro mais recente dele, do ano passado, ele não mede críticas a todo mundo, no final das contas. Embora seguramente não seja um liberal. Então, dentro de uma tradição calvinista mais liberal, a turma tem problema de aceitar o Hausmann como a leitura que o Hausmann faz como sendo a leitura correta do neocalvinismo. Isso existe, isso é claro. Né? Tem amigos que são liberais, em termos econômicos, são calvinistas, neocalvinistas, e não concordam com o argumento do Hausmann de jeito nenhum. Aí tem outros neocalvinistas que vão tomar outra leitura da ideia. Por isso que eu estava dizendo isso. Eu acho que o ponto de partida que é o mais importante. E eu acho que esse é um ponto importante também dessa prática política cristã, no final das contas, sabe? Prática política cristã, mas política econômica. Eu poder dizer, nesse mundo, nessa situação complicada que a gente vive de intolerância, eu poder dizer que tranquilamente eu converso com essas figuras mais à esquerda ou mais à direita, que são cristãs nesse sentido. A gente consegue pensar em algumas plataformas políticas conjuntas, que parece bizonho, mas é possível, na medida que a gente deixa claro que o que nos une é maior do que o que nos separa, no final das contas. Tem que pensar o que é o ponto comum dentro de uma agenda cristã. Eu acho que esse é o grande problema que nós estamos vencendo hoje na igreja, a dificuldade de se criar essas coisas. Aí alguém fez outra pergunta, negócio de manifestação e tal, assim. Eu acho que eu não vejo problema com isso, não. Pelo contrário, eu vejo solução. Né? A própria confissão de fé, espaço para isso, né? O ácido de confissões de fé, espaço para isso. Essa era a pergunta esse era um problema que alguns judeus colocavam. A grande questão é quando se engajar. Ou seja, a grande questão é perceber que o engajamento político cristão, em termos de uma manifestação pública, em termos de um protesto, está conectado a um momento em que aquele governo, por alguma razão, ele está errado. Claramente, ele não cumpre as suas obrigações. Na visão do Augusto, por exemplo, é dizer, quando o governo não cumpre a segunda tábua da lei, ele está ele se torna ilegítimo. E aí você tem, dentro dessa tradição, como você vê aí, vai falar, aí a população, liderada pelos magistrados inferiores, tem o direito e o dever de se rebelar. Esse é o argumento dele, no sentido de que, para legitimar, por exemplo, o engajamento das cidades como o Sacro Império, como isso. Daí a ideia de federalismo como uma coisa importante na raciocínio do Augusto e tudo isso. Mas eu acho que tudo isso tem a ver com a legitimidade da prática desse governo, no final das contas. E até que ponto, como que se constrói esse protesto? Como que se constrói essa manifestação? É um protesto que também é intolerante? Esse é um grande problema também, que é o grande problema da política contemporânea. A intolerância, a impossibilidade do diálogo, tudo isso é um negócio muito complicado.
E acho que nesses contextos é muito difícil. Acho que esse é o grande dilema da prática política cristã nesses momentos.